Leitura do livro A Presença, Desvendando Questões Celestiais. Autor Billy Johnson. Capítulo 3. A mentira da insignificância. Após Deus ter dado a Moisés uma tarefa que parecia impossível, Moisés fez a seguinte pergunta a ele: Quem sou eu? Êxodo 3:11. A mesma pergunta tem sido feita inúmeras vezes desde então. Todas as vezes que olhamos para nós mesmos, acreditamos na mentira da insignificância. Moisés sabia que não possuía nenhuma das qualificações necessárias que alguém deveria ter para ser usado por Deus para algo tão significativo como guiar o próprio povo de Deus da escravidão para a liberdade. Quando Deus escolhe qualquer um de nós para algo desse tipo, a mesma pergunta deve vir à mente. Certamente virá se olharmos o chamado de Deus da maneira correta. Mas o Senhor, conhecendo Moisés intimamente, não estava preocupado nem impressionado com quem Moisés era ou deixava de ser. Não era algo essencial. Eu estarei com você, foi a resposta de Deus. Êxodo 3:12. Inicialmente parece que Deus ignorou o quem sou eu de Moisés, mas talvez não. Parece que ele estava fazendo com que Moisés soubesse que sua identidade não estava em suas habilidades, treinamento ou popularidade. Não estava nem mesmo em seus dons ou em sua unção. Ela estava centrada em uma só coisa: você é com quem eu quero estar. Quem era Moisés? O cara com quem Deus com quem Deus gostava de passar tempo junto. Moisés poderia não saber quem ele era, mas Deus sabia de quem ele era. Qualificações e importâncias parecem diferentes aqui na terra do que são na perspectiva do céu. Assim, como a humildade recepciona a exaltação, a fraqueza nos qualifica para a força. E lutar para conquistar significância, na verdade, prejudicará a nossa importância. Quando Jesus queria ser batizado nas águas por João, João sabia que não era qualificado. Ver Mateus, capítulo 3, verso 14. Mas quando estamos dispostos a fazer o que não somos qualificados para fazer, isso é que nos qualifica. E o mesmo aconteceu com Moisés, mas o fato decisivo para as qualificações de Moisés foi além até mesmo de sua disposição para obedecer. Resumiu-se numa única coisa: quem iria com ele? Uma jornada além da razão. Muitos, se não a maioria dos judeus, colocam Moisés no lugar mais alto de respeito comparado a qualquer indivíduo em sua história. E por uma boa razão. Ele lhes trouxe a lei, a palavra de Deus, guiou-os pelo deserto rumo à sua herança e, igual importância sob a minha perspectiva, exemplificou uma vida de entrega. Seus encontros com Deus permanecem como a marca mais alta. Moisés era a resposta de Deus para o clamor de Israel por libertação. Deus frequentemente responde às orações de seu povo, levantando uma pessoa por quem ele tem favor. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. Êxodo capítulo 2, do verso 24 ao 25. O versículo seguinte diz: Ora, Moisés, Deus fez a mesma coisa muitos anos depois, ao tornar Davi o rei de Israel. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que seu reino estava prosperando por amor do seu povo Israel. 2 Samuel, capítulo 5, verso 12. Davi experimentou o favor de Deus de formas extraordinárias, tudo devido ao agir de Deus em intencionalidade, exaltar pessoas pequenas para terem um impacto significativo no reino. Quando Salomão se tornou rei, ele falou da bênção de Deus sobre Israel, porque eles estavam cheios de alegria e felicidade, graças às escolhas de Deus em tornar Davi o líder deles.
Eles foram embora, jubilosos e de coração alegre, por todas as coisas boas que o Senhor havia feito por seu servo Davi e por seu povo Israel. 1 Reis, capítulo 8, verso 66. A questão é: Deus frequentemente escolhe pessoas sabendo que elas são a chave para tocar a vida de outras. Todos os que leem este livro foram escolhidos primeiramente por causa do amor de Deus por eles. Mas não se confunda, você ocupa uma posição singular neste mundo devido ao clamor de outras pessoas. O favor do Senhor está sobre você para que você possa ser parte de seu plano de distribuir esse mesmo favor a outros. Quando o versículo diz que Deus viu qual era a situação deles, a palavra hebraica yadá foi usada. Ela, às vezes, é usada para descrever relacionamentos íntimos. É a palavra que significa conhecer, mas significa mais do que uma compreensão mental de conceitos. Enfatiza a experiência como uma parte essencial de conhecer. Deus viu a situação de Israel ao prepará-los para ser uma nação conhecida por ele, que se da mesma forma conheceria o seu Deus, tendo experiências com ele. O Senhor os colocou numa posição de extremo favor ao levantar um homem de extremo favor. O que eles estavam prestes a fazer para Moisés. Ele estava planejando fazer através de Moisés, trazer uma nação para uma posição significante através da adoração verdadeira. Um lugar profundo de intimidade com Deus iria ser aberto de uma forma que nunca havia sido experimentada por um homem, muito menos por uma nação. Dependeria de Israel tirar proveito de um convite como esse. O homem além da razão. Moisés viveu por 120 anos, 40 anos criado como filho na casa de Faraó, 40 anos no deserto pastoreando ovelhas e 40 anos guiando Israel à terra prometida. Se os primeiros 80 anos não foram extremos o bastante, do palácio para o deserto, os últimos 40 foram até mais. Sucesso e derrota, visitações e encontros com Deus foram seguidos de confrontos horríveis com o reino demoníaco, a adoração a falsos deuses e as atividades diabólicas correspondentes. Sua conversa com Faraó sozinha é o suficiente para escrever um livro. Deus até disse a Moisés: eis que tenho posto como Deus a Faraó. Êxodo 7, verso 1. Essa é uma grande declaração dita por Deus a alguém. Sem antecedentes, Deus se colocou a fazer o que Moisés atuasse ou declarasse. É algo raro encontrar Deus tão disposto a se tornar vulnerável a um homem. Mas vem de seu coração o desejo de ter esse tipo de relacionamento com um homem. Todos os relacionamentos significativos requerem esse tipo de vulnerabilidade. Moisés estava prestes a se tornar um protótipo. De ninguém mais, Deus disse, em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Deuteronômio capítulo 34, verso 10. ênfase minha. Moisés agora está tomando seu lugar na história ao lado de Abraão, a quem Deus chamou de seu amigo. Mas a descrição que ele apresenta de seu relacionamento com Moisés tem um pouco mais de intimidade de implícita face a face. Deus nos leva a nossos destinos ao revelar-se a nós. É o espírito da revelação atuando onde ele mais importa. Essa revelação cria uma sede em nós, sede que só pode ser saciada por ele. A revelação vem peça por peça, camada sobre camada, geração após geração. Moisés entrou numa dimensão de Deus que era nova para a humanidade. Disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Êxodo capítulo 6, verso 2 e 3. Deus se revelou a Moisés de uma forma que nem mesmo Abraão, o pai da fé, havia visto, e ele estava fazendo com que Moisés conhecesse o lugar de favor em que estava entrando.
Cada incremento de entendimento é um convite para relacionamento e uma nova marca alta a serem sustentados pela geração seguinte. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todos as palavras desta lei. Deuteronômio capítulo 29, verso 29. Em outras palavras, Moisés herdou a revelação da natureza de Deus que havia sido dada a Abraão. Ele já sabia que Deus era o Todo-Poderoso, mas agora receberia o discernimento adicional que daria forma a todo o futuro de Israel. Deus revelou a si mesmo como Senhor, que é traduzido Yahvé, ou Jeová, o nome correto de Deus de Israel. Esse seria o nome pelo qual Deus passaria a ser conhecido dali em diante pelo seu povo escolhido. Revelação é inicialmente para relacionamento e, no final de tudo, para transformação de nossas vidas. Somos transformados por uma mente renovada. Vê Romanos 12, verso 2. E pessoas transformadas transformam cidades. Deus não está tão interessado no aumento de nosso entendimento de conceitos, se junto com isso não há aumento de relacionamento. Quando Deus nos dá uma revelação, Ele nos convida a um novo lugar de experiência, conhecê-lo. Conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3,19. Esse versículo declara que podemos conhecer por experiência o que ultrapassa o conhecimento, ou mais especificamente, a compreensão. O papel de Moisés certamente era atemorizante, mas ele era único. Único no sentido de que respondeu a Deus como poucos fizeram na história. Meu treinador de futebol o descreveria como alguém que deu 110% mais do que é aparentemente possível. O versículo muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mateus 22, verso 4, vem à tona nesse contexto. A resposta dele a Deus o moveu da posição do que é possível para uma posição de grande favor. Muito do favor elevado que recebemos de Deus está de acordo com o que fizemos com o favor que já temos. Moisés havia sido chamado, mas agora foi escolhido. Ele foi aquele que pegou o que Deus ofereceu e correu com aquilo, sem medir as consequências. Lembre-se, Moisés era aquele com quem Deus gostava de estar. Que tipo de missão Deus deu a ele? Sabemos que ele deveria tirar Israel do Egito, fora do lugar da escravidão para a liberdade, mas qual era realmente o coração dessa missão? Deixe ir o meu povo para que me sirva. Este versículo é repetido várias vezes. Ver Êxodo capítulo 7, verso 16, Êxodo capítulo 8, verso 1 e 20, Êxodo capítulo 9, verso 1 e 13, Êxodo capítulo 10, verso 3. A palavra servir também é usada no lugar da palavra adorar. Israel é um exemplo maravilhoso de combinação de trabalho e adoração em sua experiência, que é raro no entendimento da igreja hoje. O foco específico deste chamado era que Moisés levasse Israel da escravidão do Egito para um lugar em que adorassem a Deus com sacrifícios. É apropriado que aquele que um dia se tornaria o homem a quem Deus se revelaria face a face foi encarregado dessa missão. A presença e a adoração. O rei Davi mais tarde descobriria algumas coisas sobre a reação de Deus à adoração que eram desconhecidas na época de Moisés. Cada geração tem acesso a mais do que a anterior teve. É a lei de Deus sobre juros compostos. Especificamente, Davi reconheceu como Deus responde aos louvores de seu povo. Deus responde com sua presença. Ele vem. O chamado de Deus para a nação de Israel era deixar o Egito a fim de adorá-lo. Eles estavam se tornando um povo que seria conhecido pela presença de Deus. O Senhor seria o fator diferencial. O coração de Deus era que todos na sua nação de Israel se tornassem sacerdotes. Na verdade, ele ordenou que Moisés dissesse ao povo o seu desejo: vocês serão para mim um reino de sacerdote e uma nação santa. Êxodo 19, verso 6. Sacerdotes ministram a Deus. O plano dele de ter um povo em sua presença estava bem a caminho.
A adoração é algo poderoso por muitas razões. Uma das mais importantes é que sempre nos tornamos parecidos com aquele que adoramos. Isso, por si só, levaria Israel a novos níveis, mas esse chamado de Deus sobre a nação de Deus não passaria despercebido. O diabo tem muito medo de um povo adorador. Ele, na verdade, não se importa com a adoração complacente, já que parece funcionar o contrário da que é real. Enfraquece nossa sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Funciona totalmente o contrário da adoração apaixonada e totalmente entregue. A adoração complacente é um paradoxo. A estratégia de Satanás contra o povo de Deus e seu chamado de ser íntimo de Deus nunca foi mais clara do que quando ele se revelou através das palavras de Faraó. Ide e sacrificai ao vosso Deus nessa terra. Êxodo, capítulo 8, verso 25. Conveniência e sacrifício não podem coexistir. O ir é um sacrifício, e o povo que não sacrifica não é importante para o diabo. O inimigo sabe que há poder na oferta e fará o que puder para nos impedir de dar. Às vezes, falhamos em alcançar nossos destinos porque insistimos que ele aconteça onde estamos, dentro da razão, com pouco esforço da nossa parte. Frequentemente, não podemos alcançar um novo lugar em adoração até que cheguemos ao novo lugar em Deus. Já ouvi tantas pessoas dizerem ao longo dos anos: se for da vontade de Deus mover poderosamente na minha vida ou igreja, ele sabe que estou sedento e onde estou. Tolice. Ele não é um mensageiro cósmico pulando pelo universo para realizar cada um de nossos desejos. Ele tem um plano e devemos nos mover para esse seu plano. Pessoas sábias ainda viajam literal e figurativamente. Eu os deixarei ir, mas não se afastem muito. Êxodo capítulo 8, verso 28. O medo do fanatismo tem muito com que muitos crentes não alcancem seus destinos. A única forma de seguir aquele que morreu na cruz em nosso lugar é espalhar-se em sua devoção. Aquele que é extremo está chamando aqueles que são extremos para virem e segui-lo. É como esse grupo que ele transformará o mundo. O profundo ainda chama o profundo. O profundo de Deus ainda está à procura de pessoas que têm uma profundidade similar em seus corações para responder igualmente a Ele. Vê Salmos 42, verso 7. Não foi aquele sem profundidade em si mesmo sobre o qual Jesus nos advertiu na parábola da semente e do semeador? Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Mateus 13, versículo 21 e 22. Agora, ide vós, homens, e servi ao Senhor. Êxodo, capítulo 10, verso 11. Nada é um oponente tão forte aos poderes do mal quanto a oferta unificada a Deus de múltiplas gerações. Essa é uma das áreas em que vemos o mistério dos juros compostos tendo efeito nas coisas do Espírito. O fato de que o diabo coloca tanto esforço em dividir a família e em despedaçar as gerações testifica para nós a importância da unidade. Tem se tornado muito comum que um membro da família se destaque como o espiritual, enquanto o restante fica conhecido por ser complacente. Tragicamente, o espiritual frequentemente se exalta com orgulho, o que traz divisão ou diminui o padrão de sua paixão para se adequar ao melhor denominador comum da família. Nenhuma das duas rotas é eficaz. Quem sou eu? Queime de paixão. Não importa o que aconteça, mas mantenha a humildade sendo servo de todos. A dinâmica conquistada através das gerações, trabalhando juntas, cria uma riqueza espiritual que verdadeiramente torna tudo possível para aqueles que creem. Até mesmo a unidade fora de Cristo é poderosa. Considere Babel.
Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. E disse o Senhor: eles são um povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Gênesis 11, verso 4 e 6. Quando adicionamos o poder sobrenatural do Cristo ressurreto a um povo unificado para o seu propósito e para o outro, nada que se propuserem a fazer será impossível. Vão e prestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Êxodo, capítulo 10, verso 24. Esse versículo diz muito. A essa altura, o inimigo estava até disposto a desistir de seu plano imediato de influenciar e controlar os filhos do povo de Israel se pudesse ficar com o dinheiro deles. O Novo Testamento revela o poder dessa questão, dizendo que a ganância é idolatria. Vê Colossenses 3:5. Que tipo de oferta importante pode ser dado a Deus que não inclua meu dinheiro ou minhas posses? Nada impressionante. A oferta vindo da conveniência protege a forma, o ritual e a imagem. Nenhuma dessas coisas ameaça o diabo. Ele, inclusive, comparecerá às reuniões em que essas prioridades existam. E, estranhamente, ele passará despercebido. A verdadeira adoração envolve todo o meu ser. É física, emocional, espiritual, intelectual e financeira. Ela envolve meus relacionamentos, minha família e tem um impacto grande nas fronteiras que estabeleci sobre como desejo viver. A adoração tem um foco completo. Deus e seu valor. Tem tudo a ver com ele. Tem a ver com a presença. Israel, uma geração de escravos naquele momento, foi chamado para a grandeza. E seu primeiro passo para essa grandeza era adorar a Deus de forma extravagante. E de servir ao Senhor como tendes dito. Êxodo capítulo 12, do verso 31 ao 32. Toda praga, todo ato de violência e oposição aos inimigos de Deus são simplesmente seu agir não poupando meios de preservar o que é importante para ele. Um povo íntimo que adora, Mike Blake diz isso melhor. Todos os juízos de Deus estão apontados para os que interferem com amor. Mas essa parte da história não termina aqui. Vimos que pessoas são chamadas para entregar tudo ao seguir a Deus como adoradoras. Apenas alguns versículos depois, vemos como Deus os recompensou. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios. Assim, eles despojaram os egípcios. Êxodo, capítulo 12, verso 36. Quando pensamos que desistimos de tudo para seguir a Deus, Ele nos dá mais para ofertarmos. A água sobe mais alto. A jornada de Israel é difícil e longa. E eles finalmente chegam à sua terra das promessas. Mas primeiro quero que aprendamos com a vida de Moisés. Ele se tornaria o exemplo de algo em que uma nação poderia entrar. Para enfatizar essa questão, ele até descreve sua unção profética como algo que deveria ser para todos. Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pudesse usar o seu espírito sobre eles. Números 11, verso 29. Moisés era um protótipo, pois modelava um estilo de vida que estava acima da lei. Não no sentido de que a lei não se aplicava a ele, mas ele estava acima dela no sentido de que tinha acesso à presença de Deus de uma forma que era proibida pela lei, mesmo para as tribos de sacerdote, os levitas. Portanto, uma parte do estilo de vida de Moisés oferece uma imagem profética do que seria possível sob a nova aliança que ainda está por vir. Ao olhar para a jornada de Israel e para as experiências com Deus dos muitos líderes do Antigo Testamento, Êxodo 33 é um capítulo que se destaca na minha perspectiva.
Moisés teve alguns encontros face a face com Deus, mas apenas uma vez, quando ele desceu de um encontro com o Senhor no monte, sua face brilhava com a presença de Deus. Ele literalmente irradiava a presença de Deus. Vê Êxodo capítulo 34, verso 30. Não veríamos esse fenômeno novamente até Jesus no Monte da Transfiguração. Vê Mateus capítulo 17, verso 2. Mas com Jesus, até suas roupas brilhavam com a glória de Deus. Havia uma diferença importante no resultado desse encontro com Deus. Esta foi a vez em que ele pediu para ver a glória de Deus. E Deus deixou toda a sua bondade passar pelos olhos de Moisés. Vê Êxodo, capítulo 33, verso 19. A consequência foi que a face de Moisés brilhou, porque havia visto a bondade de Deus. Uma revelação da bondade de Deus mudará nosso semblante. Ele deseja mudar a face de sua igreja, mais uma vez, através de uma revelação de sua bondade. Ele anseia levantar um povo que não irá apenas levar as boas novas em forma de palavras. Ele deseja levar um povo que carrega as boas novas em poder, que é uma pessoa. Vê 1 Coríntios capítulo 4, verso 20. É sua presença. Devemos esperar coisas superiores de uma aliança superior. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Segundo Coríntios capítulo 3, versos 7 e 8. Devemos esperar e insistir por mais. A reputação suprema. Como você quer ser lembrado? As pessoas trabalham muito para criar uma imagem e uma reputação para si. Para algumas é sua beleza ou suas habilidades. Para outras é sua importância ou sua posição na sociedade. E ainda outras se esforçam para criar uma imagem a partir dos dons espirituais em que operam. A Bíblia, inclusive, nos ensina o valor de um bom nome. Ver Provérbios 22, verso 1. É algo obviamente importante se feito corretamente. Mas se você pudesse escolher uma coisa pela qual ser conhecido, uma coisa que eu distinguiria de todos, o que seria? Deus escolheu a reputação de Israel para eles. Pelo menos escolheu o que ele desejava que fosse. Eles eram os menores de todos, os menos importantes, a mais fraca das nações. Não havia nada em suas qualidades naturais que o destacava de outro grupo de pessoas. Mas havia essa única coisa que ia separar esse povo dos outros. Disse, pois, irá minha presença contigo para te fazer descansar. Êxodo 33, verso 14. Na verdade, seria a glória de Deus, sua presença manifesta, que seria a marca distintiva deles. Como se saberá? Saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor se não nos acompanhares. Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Êxodo 33, verso 16. Eles seriam diferenciados de todos os outros povos por causa da presença de Deus. Favoritos, favorecidos. A história da igreja é repleta de pessoas que obtiveram o favor do Senhor de maneiras excepcionais. A maioria de nós tem favoritos, aqueles a quem admiramos por várias razões, muitas de acordo com a nossa própria história ou experiências. Esses heróis da fé alcançaram lugares em Deus pelos quais ansiamos. A posição deles de grande conquista é sempre se tornar a nova norma, enquanto seus exemplos nos encorajam a buscar a Deus da mesma maneira. Ele recebe a todos.
À luz do assunto deste capítulo, um desses, a quem eu admiro muito, é Kathryn Kuhlman. Na verdade, tive o privilégio de vê-la em algumas ocasiões quando era jovem. Eu a respeito muito por tantas razões. Os milagres que aconteciam em suas reuniões são certamente uma das razões, mas vamos deixar isso de lado por um instante. Sem querer ser desrespeitoso, eu gostaria de lhe dizer o que ela não era. Ela não era conhecida como uma grande professora da Bíblia ou como uma grande pregadora, apesar de fazer os dois. Ela não tinha a beleza natural que parece elevar alguns a posições de favor com o homem antes do tempo determinado. Ela não era uma grande cantora que movia multidões com uma voz incrível. E a lista continua. O que ela fazia? Ela simplesmente parecia ser uma pessoa com quem Deus gostava de estar. Ela é conhecida pela presença. Os milagres vinham daí. As conversões em massa vinham daí. Os lugares altos de adoração que eram experimentados em suas reuniões vinham daí. Ela era a mulher da presença. Eu ainda fico com as lágrimas nos olhos quando assisto ao vídeo em que ela fala sobre o seu ponto de rendição absoluta ao Espírito Santo. É de fato um momento preocupante. Ela descreve o momento preciso, o lugar específico em que disse o sim definitivo a Deus. Aqueles momentos não revelam nossa força, na verdade, revelam nossas fraquezas. Ser tudo o que podemos ser requer que sejamos mais dependentes de Deus. Se eu, alguma vez, vi alguém que sabia da sua necessidade de absoluta dependência de Deus, foi a Kathryn. Ela disse sim e recebeu o privilégio de hospedá-lo de maneira que poucos já imaginaram. Uma das coisas em que ela teve sucesso, que muitos de nós não temos em nossas vidas, foi em saber quem ela não era. Muitos tentam vestir a armadura de Saul, na tentativa de operar no dom de outra pessoa. Vemos uma pessoa a quem admiramos e frequentemente a inveja tenta nos tornar como ela ou ser mais do que ela. Todos aqueles que sabem quem Deus o criou para ser, nunca será outra pessoa. Kathryn era um exemplo disso, mas não apenas isso. Ela era um exemplo pela razão suprema, porque era conhecida por Deus estar com ela. A aliança inferior aponta para o futuro. A vida de Moisés representa hoje um convite para que todos entrem no lugar mais profundo com Deus. A parte incrível é que tudo que Moisés experimentou aconteceu sob uma aliança inferior. Suas conquistas e suas experiências deveriam ser consideradas com alta estima pela igreja. Seria tolo fazer de outra forma, mas seria igualmente tolo o fato de que a marca do Antigo Testamento não permaneceu no Novo. É inapropriado esperar bênçãos superiores de uma aliança inferior. Nossos heróis da fé do Novo Testamento entendiam isso, o que permitiu que buscassem além. A morte de Cristo satisfez os requisitos da antiga aliança enquanto acendia o fogo da nova. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isto sempre que o beberem em memória de mim. 1 Coríntios capítulo 11, verso 25. Quando Jesus morreu, ele pavimentou o caminho para que as pessoas fossem diretamente à presença de Deus todos os dias. Isso era impensável nos tempos de Moisés. Apenas o sumo sacerdote podia fazer isso e acontecia apenas uma vez por ano. No dia da expiação, o sangue tornou possível que fôssemos um povo em sua presença. Certamente, essa possibilidade está muito mais disponível para nós do que era para Israel sob a antiga aliança. Mas o fator transformador de vida é este. A morte de Jesus tornou possível que não só entremos na presença de Deus diariamente, mas que a presença de Deus entre em nós permanentemente. Tornamo-nos a morada eterna de Deus.
Vê Efésios capítulo 2, verso 22. Incompreensível. Peças perdidas. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Salmo 14, verso 1. Ainda assim, muitos questionam sua existência e sua natureza é questionada pela maioria do restante. Conhecendo a natureza da fé e a atenção desse silêncio, aliás, desse dilema, o autor de Hebreus diz: quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, 6. Ter confiança em sua existência e em sua natureza é essencial para uma fé ativa. A fé decola quando esclarecemos esses dois assuntos. E não é só saber que ele existe em algum lugar por aí. É saber que ele se faz presente aqui e agora. Esse tipo de saber é revelado pela nossa reação. Buscá-lo diligentemente. É esse tipo de confiança em Deus. Compreender sua natureza define os parâmetros para a nossa fé. E esses parâmetros são amplos e bons. Moisés teve uma série de encontros transformadores com Deus. O mais notável foi quando ele viu a plenitude da bondade de Deus. Não há vazio maior nos corações e mentes da humanidade do que o de não compreender a natureza de Deus, principalmente o que é pertinente à bondade de Deus. Parece que não podemos nem mesmo conversar sobre o amor extremo de Deus sem ouvir alguém mencionar sua preocupação com adoração medíocre ou cristianismo vale tudo. Infelizmente, o medo de exagerar a bondade de Deus tem impedido que muitos tenham em seus corações a liberdade pela qual Ele mesmo pagou o preço em nosso lugar. Não é boato, ele realmente é bom, sempre bom. É descobrir sua bondade e me dar a graça de servi-lo com total rendição. É difícil imaginar que alguém não queira se render a esse Deus de bondade perfeita. Considerando que até mesmo a igreja luta com essa questão, não deveria ser surpresa que o ímpio também tem dificuldade em compreender isso. Eles precisarão de mais do que palavras, terão que se achegar à presença. Ageu 2,7 se refere a Deus como o desejado de todas as nações. Tradução livre do inglês. Isso me diz que todos desejam ter um rei como Jesus. Ele é o que todos anseiam, mas até duvidam de que ele existe. A igreja representa Jesus, o que basicamente significa representá-lo. Se pudermos hospedá-lo e no processo nos tornar como ele, então o mundo talvez poderá experimentar que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. Vê Romanos 2,4. Eles poderão dizer: provém e vejam como o Senhor é bom. Vê Salmos 34, verso 8. Capítulo 4. A presença que nos capacita. As pessoas mais temidas e respeitadas no Antigo Testamento eram os profetas. Quando eles falavam, as coisas aconteciam. A interação que tinham com Deus produzia um saudável temor a Deus, que frequentemente tinha um forte impacto em como o povo pensava e vivia. Havia uma coisa que os separava do restante da multidão. Era que o Espírito de Deus vinha sobre eles. Tudo mudava naquele momento. Eles passavam de cidadãos respeitados de uma cidade a cidadãos temidos do céu. Não há dúvida de que eles tinham um dom de Deus que era diferente. Eles podiam ver. No entanto, era o Espírito de Deus sobre eles que tinha a mais impressionante influência. Deus falava através deles, complementando suas palavras com sinais e maravilhas. Essas pessoas incomuns fizeram acontecer alguns dos momentos mais bizarros da história. E nós somos mais ricos por causa deles. Os profetas eram os mais temidos porque o Espírito do Senhor vinha sobre eles.
É isso. O Espírito de Deus, aquele que enche o céu com sua presença, repousa sobre as pessoas. E quando ele o faz, coisas acontecem. Esses antigos profetas carregavam a presença de Deus de uma forma que era rara, principalmente naquela época. O papel que desempenhavam ainda é muitas vezes incompreendido hoje. Eles tinham uma função vital na crescente revelação da interação da presença de Deus e do propósito do homem na terra. Se pudéssemos ver a história deles claramente e reconhecer os momentos causados por esses grandes homens e mulheres de Deus, seremos posicionados para abraçar mais prontamente a missão da nossa época. Ela deve ser uma época ainda maior, como Deus prometeu. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo. Ageu 2:9. Além disso, podemos ter maior clareza de coração e mente através dos avanços que as gerações anteriores obtiveram por nós. Muitas dessas histórias nos dão vislumbres proféticos sobre um dia vindouro, um dia em que o que era bizarro e estranho se tornara normal. Mesmo agora, existem coisas com que vivemos na igreja que antes eram raras ou impossíveis. Acredite ou não, as coisas estão avançando, progredindo. Há uma progressão clara na revelação de Deus para o seu povo e um aumento de sua presença e glória manifestas. Ele realmente foi verdadeiro quando disse: do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. Isaías 9:7. Desde que essas palavras foram proferidas, só temos visto aumento. Temos que ajustar a forma como pensamos e enxergamos para não só observar, mas também cooperar com o que Deus com o que Deus está fazendo. Novamente, sua palavra diz sobre nós: a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Provérbios 4:18. Nós podemos e devemos esperar progresso. O mesmo versículo é mais maravilhoso ainda na versão amplificada. Mas o caminho do firmemente justo e correto é como a luz da alvorada, que brilha mais e mais, brilhante e claro, até que alcance sua glória e forças plenas, no dia perfeito que será preparado. Esperar algo menos que o progresso é pensar contra o verdadeiro impacto do aumento da manifestação da justiça de Deus na terra, através de seu povo. Soberanamente dele. Na maioria das vezes em que o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, ele move através dela de acordo com sua própria maturidade e seu desejo de ser usada. Eu disse, na maioria das vezes. Já vi várias ocasiões em que o Espírito Santo encheu alguém que não estava sedento e, em alguns casos, eles sequer estavam dispostos a serem usados. Como um observador, isso coloca em mim o temor a Deus. Nesses exemplos, Deus agiu em sua soberania. Maravilhoso, temível e incrível, tudo ao mesmo tempo. Carl Pierce, o diretor do ministério Helen Holmes, cuja base fica em Spokane, Washington, experimentou um desses eventos. Eu vi Deus escolhê-lo. Mesmo se eu vivesse nessa terra por mais 1000 anos, eu não poderia esquecer o que testemunhei naquela noite. Deus possuiu aquele homem. Minha esposa e eu havíamos sido convidados para sermos os novos pastores da Igreja Bethel, na Califórnia. A liderança soube do que estava acontecendo na igreja que pastoreávamos em Whiteville, Califórnia, e tinha sede de que o mesmo acontecesse na Bethel. Logo depois que chegamos, o derramamento do Espírito Santo começou. Foi maravilhoso, glorioso e controverso. Sempre é.
Parte da igreja rapidamente abriu os braços para aquele derramamento. Outros deixaram a igreja. As coisas estavam acontecendo tão rapidamente que a equipe e a liderança não podiam ajudar a liderar da maneira que era necessária. Com a sugestão de um dos membros da minha equipe pastoral, fizemos uma reunião particular apenas para a equipe. Eles queriam me ajudar a liderar a igreja naquele movimento. Na reunião, tínhamos grupos de pessoas prontas para servir a equipe pastoral e trazê-los àquele encontro divino que estava transformando tantas vidas. Foi lindo. Agendei a mesma reunião com a nossa liderança. Cerca de 100 pessoas compareceram naquela noite. Eu compartilhei de forma breve o que Deus estava fazendo e convidei o Espírito Santo para estar presente. Foi maravilhoso e simples. Cal e Michelle Peace faziam parte daquela equipe. Já que Cal servia no conselho da igreja, descobri depois que eles não gostavam do que estava acontecendo e planejavam sair da Betel, igreja com a qual estavam compromissados por mais de 25 anos. A controvérsia e as manifestações incomuns de Deus rapidamente fizeram com que eles sentissem no coração que deveriam ir embora. No entanto, naquela noite, Deus tinha outra coisa em mente. Eu assisti Deus descer sobre Cal e possuí-lo. Eu gostaria de saber dizer isso de outra maneira, mas acho que não seria tão sincero. Ele ficou possuído por Deus, foi escolhido para algo pelo qual ele sequer estava interessado. Após quase todos terem deixado a sala, Cal ainda estava de pé, tremendo com ondas de glória e poder pulsando pelo seu corpo. Foi maravilhoso, foi glorioso, foi algo sério, realmente sério. Deus havia escolhido aquele homem e o fruto que agora flui dele e de sua esposa Michelle testifica o impacto daquele momento que só pode ser mensurado na eternidade. Por muito tempo, tenho sentido que muitas coisas são lançadas para debaixo do tapete, chamado de soberania de Deus. Em outras palavras, ele leva a culpa por qualquer coisa que acontece. As pessoas geralmente acham que tudo o que acontece é a vontade dele, porque ele é Deus. Chamam isso de vontade soberana de Deus. Isso simplesmente não é verdade. Deus quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Alguém está perecendo? Sim. Essa é a vontade de Deus? Não. Por causa disso, eu tendo a enfatizar o papel que exercemos no resultado das coisas. Porém, amo quando ele viola o meu entendimento e minha zona de conforto e faz algo tão incrivelmente soberano que me faz temê-lo mais ainda. Aprendi que ele não violará sua palavra, mas ele parece não se importar em violar o nosso entendimento dela. Profético sem querer. Certa vez, fui pregar na base da Jocum, no Colorado. Chris Vallotton, na época, um empresário, foi me ajudar. Hoje ele é um profeta muito maduro e experiente em âmbito internacional, que trabalha em nossa equipe na Betel. Vimos o Espírito de Deus descer sobre muitas pessoas de formas maravilhosas, mas ele repousou de maneira única e poderosa sobre um jovem que não tinha experiências anteriores com dons espirituais, principalmente o profeta. Na verdade, ela sequer acreditava que eles existiam. Deus vinha sobre ela de formas que atemorizavam a todos. Ele queria falar através dela. Para ser sincero, eu não posso afirmar se ela estava disposta. Ela não fazia ideia do que estava acontecendo nela e através dela até que tudo terminou. Foi tão glorioso, mas tão sério. A palavra do Senhor através dela foi pura e poderosa.
Seu passado extremamente conservador havia guardado de muitas coisas que contaminavam sua geração. Caminhamos com ela ao redor da sala para orar pelas pessoas. A unção para isso estava obviamente sobre ela e não em nós. Cada pessoa a quem levamos foi poderosamente tocada pelo Senhor através das palavras dela. Cada palavra profética era tão profunda. Ela falava de coisas que nunca poderia saber no natural. Aquilo foi maravilhoso? Sim. Glorioso? Sim. Sem palavras. Mas Cris e eu tivemos que passar muito tempo conversando com ela entre as sessões, pois aquilo a assustou. Com razão. Nós sabíamos que era Deus, mas também havia sido além do que para nós era comum. Essa situação revela a grande necessidade de uma cultura que tenha o entendimento de como o Espírito de Deus move. Muitas pessoas não têm com quem conversar quando Deus as toca de maneira diferente. A reação comum de muitos na igreja é tentar ser como a maioria. Então, nossa experiência com Deus é levada ao menor denominador comum. As pessoas frequentemente, sem saber, se afastam da unção em suas vidas para preservar seu sentido de autocontrole. O outro extremo é que às vezes elas pensam que estão enlouquecendo porque suas experiências parecem muito diferentes das dos outros. O inimigo trabalha para nos isolar e essa é uma de suas armadilhas. Então, acabamos sabotando o que Deus na verdade está fazendo. As pessoas nessa posição precisam de ajuda para processar e aprender o dom que está nelas. A história pessoal de Cris é bastante profunda. Ele levou anos para descobrir o que Deus estava fazendo nele, pois era demasiadamente fora da nossa realidade e experiência. Se tivéssemos mais pessoas experientes e maduras na época do desenvolvimento de Cris, poderíamos ter economizado anos de turbulência para ele. Essa é a razão porque ele tem um coração voltado para aqueles que têm esse dom profético, pouco comum em suas vidas. Eu sei que existem muitos que acham que esse tipo de encontro não pode ser de Deus. Afinal, o Espírito Santo é um cavalheiro. Pelo menos foi isso que eu escutei durante os maravilhosos anos da renovação carismática dos anos 60, 70 e início de 80. Um cavalheiro? Minha resposta é que talvez seja mais cavalheiro no sentido definido por Deus. Lembre-se, esse cavalheiro derrubou Saulo de Tarso do burro. Vê Atos 9. Leia sua Bíblia. Ela faz o que o agrada. Ele é Deus e não vai ceder, aliás, e não vai caber em nossas caixinhas. Há muitos que têm medo de que Deus faça algo assim com eles e, consequentemente, não conseguem se render totalmente. E há também outros que pensam que se Deus tocá-los dessa forma, tudo seria consertado. Deus nos conhece por dentro e por fora. Ele conhece nossa maior necessidade e nosso maior desejo. Como um pai perfeito, ele anseia prover aquilo que é preciso para nos levar ao próximo nível. Mas ele também sabe o que nos distrai de nosso propósito e desenvolvimento. Devemos confiar nele para organizar essa parte de nossas vidas enquanto nos certificamos de buscar e de ter sede de tudo o que ele torna disponível para nós. Um rei que se saiu mal. Algumas histórias bíblicas se destacam nesse assunto, mas eu escolhi duas por causa de suas singularidades. A primeira tem a ver com o rei Saul. Ele começou como um bom rei. Ele tinha zelo pelo Senhor e se levantou com indignação justa quando os inimigos de Israel ameaçaram a segurança de seu povo. Mas ele não é lembrado por isso. Ele é lembrado por suas falhas, já que eventualmente se tornou um rei perverso, um rei muito perverso. Apesar de Deus saber o que havia no coração de Saul desde o início, deu a ele a oportunidade de se sair bem.
No começo, o profeta Samuel lhe contou sobre o encontro que ele teria, o qual mudaria tudo. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas descendo do altar no monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará em transe, e será um novo homem. 1 Samuel capítulo 10, versos 5 e 6. O Espírito do Senhor estava sobre os profetas. Quando Saul entrou na atmosfera deles, o que estava neles alcançou Saul. Eu desejo muito que aprendamos a reconhecer quando o Espírito de Deus está realmente se movendo numa pessoa. Talvez com honra aprendamos como aproveitar o que ele está fazendo através dela para que nós também sejamos impactados, mas intencionalmente por sua presença. O Espírito de Deus sobre uma pessoa gera uma atmosfera celestial aqui e agora. Nesse caso, era um grupo de profetas. Então temos o aumento exponencial da presença e do poder que pode acontecer somente através da unidade. 2 é melhor do que 1 se unidos. 2 é menos que 1. Se divididos, é essencial aprender a reconhecer isso para que possamos chegar aonde ele planejou. Isso é chamado de unção corporativa. Aquele encontro foi para prepará-lo para ser o tipo de rei que Israel precisava. Quando o Espírito de Deus veio sobre ele, o transformou em um novo homem. Aquele encontro realmente mudou tudo sobre ele. Dependia dele cuidar do novo jardim que Deus havia plantado em seu coração. Nós sempre temos um papel a desempenhar em nosso desenvolvimento. Os dons são gratuitos, mas a maturidade custa caro. Assim que esses sinais tiverem se cumprido, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. 1 Samuel capítulo 10, verso 7. Essa esfera do Espírito Santo seria necessária para que ele cumprisse o que Deus pretendia enquanto ele liderava o povo de Israel em paz e em segurança. Através desses meios, ele teria acesso às esferas em Deus para fazer o que achasse melhor. Um bom começo. O encontro profético aconteceu exatamente como Samuel havia dito que aconteceria. E isso capacitou Saul a começar bem. Ele possuía o senso de humildade necessário, assim como um zelo significativo pelo nome do Senhor. Aquele encontro com os profetas, sem dúvida, o transformou no homem que Deus precisava naquela posição. Mas Deus não é responsável pelo nosso potencial. Nós somos. Todo o céu é encarregado de se certificar de que tenhamos tudo o que precisamos para alcançar nossos destinos projetados por Deus. A palavra do Senhor foi dita e nós devemos agir. Através de uma série de escolhas desastrosas, Saul se tornou o rei não confiável de Israel. Deus começou a procurar outro, um segundo, o seu coração. Ele encontrou um jovem cuidando das ovelhas de seu pai. Ele era um adorador, seu nome era Davi. Uma das declarações mais assustadoras que podemos escutar é: o Espírito do Senhor se retirou de Saul. 1 Samuel, capítulo 16, verso 14. O grande dom e a grande responsabilidade têm tudo a ver com a presença de Deus. Mais tarde, na própria vida de Davi, escutamos ele clamar: não tires de mim o teu Santo Espírito. Salmo 51, verso 11. A presença de Deus deve ser nosso galardão. O perverso é ungido. Essa é uma parte bastante estranha da história. Anos se passaram e Saul agora é um rei muito perverso. Ele odeia a unção e principalmente o ungido Davi.
Tornou-se óbvio para ele que Deus havia escolhido outro homem para servir como rei, pois ele havia abusado de sua posição. Saul tinha inveja de Davi e tentou matá-lo. Ele enviou servos para capturarem Davi, a fim de que pudessem se livrar daquele que o fazia lembrar-se do que havia perdido. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul e eles também entraram em transe profético. Contaram isto a Saul e ele enviou mais mensageiros e estes também entraram em transe profético. Depois mandou um terceiro grupo e eles também entraram em transe profético. Finalmente, ele mesmo foi para Ramá. Chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco, perguntou onde estavam Samuel e Davi. E eles responderam, em Naiote de Ramá. Então Saul foi para lá. Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele foi pelo caminho em transe profético até chegar a Naiote. E despindo de suas roupas, também profetizou em transe na presença de Samuel. Ele ficou deitado nu todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz, está Saul também entre os profetas? 1 Samuel capítulo 19, verso 20 a 24. Quando o Espírito de Deus pousa sobre as pessoas, elas fazem coisas extraordinárias em seu nome. O Espírito de Deus, ao descer sobre um grupo de pessoas, automaticamente carrega a atmosfera. Isso aconteceu nesta história. Os profetas estavam profetizando e o ar estava pesado com a presença de Deus. E aqueles servos que tinham a missão de assassinar acabaram caindo sob a influência profética e começaram a operar fora de seus dons. Eles profetizaram. Saul então enviou um segundo grupo que reagiu à unção da mesma forma. E por fim, enviou um terceiro grupo que teve o mesmo resultado. Aquilo frustrou Saul até o seu limite. Ele sabia o que estava acontecendo com eles, pois aquilo fazia parte da sua história. Ele havia tido a mesma experiência. Essa provavelmente é a razão porque ele não matou aqueles servos que falharam em sua missão. Um vislumbre da graça. Esse é um exemplo extremamente maravilhoso da graça. É por isso que digo que há muitos exemplos no Antigo Testamento que, na verdade, são imagens da realidade do Novo Testamento. E esse é um deles. A graça é muitas vezes definida como favor imerecido. E esse é o lugar perfeito por onde começar a definir essa palavra tão importante. Mas uma definição mais completa seria favor imerecido que traz sua presença capacitadora. Ali estava a presença capacitadora de Deus, dando às pessoas a chance de experimentar a vida em sua plenitude. Certamente, isso deu aos servos de Saul uma oportunidade de repensar como eles queriam viver suas vidas. Eles experimentaram a vida no Espírito. Agora, eles estavam arruinados para qualquer outra coisa. Esse é um vislumbre profético da graça. Saul finalmente decide ir por si mesmo, e apesar de estar em condições péssimas, com um coração cheio de perversidade, ele entra na atmosfera da presença manifesta de Deus sobre os profetas e profetiza continuamente. A parte mais estranha da história é que ele tira todas as suas roupas. Estou certo de que há um grande significado espiritual nessa parte da história que eu ainda não entendi. Mas eu sei do seguinte: ele estava retornando, mesmo que fosse por pouco tempo, a uma posição de humildade. Além disso, sem roupa ele não iria a lugar algum tão cedo. Ele parecia estar dizendo: estou vulnerável perante o profeta Samuel e não irei a nenhum lugar. Mais uma vez ele teve a oportunidade de ser transformado por causa da unção.
Saul encontrou o Espírito Santo, a unção que liberta. O jugo será despedaçado por causa da unção. Isaías 10, verso 27. Mas isso não aconteceu. Você pode ter um jardim perfeitamente plantado, mas sem manutenção contínua, em pouco tempo ele tornará um jardim de joio. Devemos administrar a vida que Deus nos dá. A quem muito foi dado, muito será exigido. Lucas 12, verso 48. O rei Salomão experimentou desastre em sua vida porque falhou nesta única coisa. Deus deu a ele mais do que qualquer pessoa que já existiu. Há um versículo sobre ele que penetra no meu coração mais do que todos os outros. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. 1 Reis 11, 9. Deus teve com Salomão os encontros mais raros, 2 vezes, mas o efeito parece não ter durado. Somos responsáveis pelo que recebemos. Manter vivo o impacto de uma experiência é algo que depende de nós. Já vi pessoas receberem toques profundos do Senhor. E quando elas não administram aquele toque, as coisas ficam azedas em suas vidas. Críticos do avivamento tendem a querer desprezar o toque de Deus e dizem: viu? Eu disse, aquele não era realmente o toque de Deus na vida dele. Será que Deus deve ser questionado por causa do homem? Jesus falou sobre a cura de 10 leprosos. Apenas um voltou para agradecer. Vê Lucas 17, do verso 15 ao 18. Isso significa que os outros 9 não receberam um toque de Deus? Claro que não. A validade do feito de Deus nunca é determinada pela reação do homem, seja ela boa ou ruim. A obra dele é medida pelo seguinte: eles tinham lepra e agora não têm. Ou era cego e agora vejo. Vê João 9, 25. Ou a pessoa tocada por Deus foi curada de câncer, o médico verificou e damos a Deus todo o louvor. O que faz uma pessoa tropeçar é quando ela tem câncer ou outra doença novamente. Muitas vezes ela acredita que Deus trouxe a enfermidade de volta porque era sua vontade desde o início. Deus não fez com que a doença voltasse da mesma forma que não causou da primeira vez. Não faz sentido Jesus curar uma enfermidade que o Pai determinou que a pessoa tenha, senão teremos uma casa dividida. Aquela que não permanece, vê Lucas 11, 17. Isso faz surgir outro assunto a ser discutido em outra ocasião, mas a necessidade nunca está no lado de Deus da questão. Seria tolo questionar a Deus por causa de uma necessidade que repousa diretamente sobre os ombros das pessoas. A questão de doenças recorrentes é muito séria e deve ser abordada sem dar a Deus o crédito pela obra do diabo. Lê Lucas, capítulo 11, verso 24 ao 26 e 1 Coríntios, capítulo 11, verso 27 ao 30. É uma boa maneira de começar. Um guerreiro temente. A segunda história, na verdade, nos dá um entendimento sobre os caminhos do Espírito e é inclusive minha favorita em toda a Bíblia. É sobre um dos juízes de Israel, Gideão. Gideão é alguém que rapidamente se torna o favorito de muitos da mesma forma que o apóstolo Pedro, pois nos identificamos facilmente com ele. Ele era simplesmente um medroso. Quando Deus estava procurando por alguém que libertasse Israel de seu opressor, escolheu Gideão. Não existe uma razão óbvia, pelo menos não que chame minha atenção. Deus encontrou Gideão escondido num tanque de prensar uvas, tentando malhar trigo. Os midianitas vinham roubando o povo de Israel por um tempo. Sem dúvida, ele estava tentando conseguir suprimentos para sua família sem ser roubado novamente.
Independentemente disso, malhar trigo num tanque de prensar uvas nos oferece uma imagem fascinante. Trigo fala do pão da palavra de Deus, ensinamento. Vinho representa a experiência palpável com o Espírito Santo. Às vezes, encontros inebriantes. Sobre a perspectiva de Deus, eles nunca estão em conflito um com o outro, mas frequentemente sob a nossa sim. Cada um serve a um propósito com o qual o outro não pode lidar. A imagem interessante é a de Gedeão tentando tirar o pão da palavra de Deus de um lugar onde o vinho é feito. Não funciona. Vimos isso nos primeiros dias do derramamento. As pessoas estavam com raiva porque não havia tanta ênfase em ensinamentos. Nós tentávamos, mas é difícil tentar tirar pão de uvas. Em quase todas as vezes que tentamos, parecíamos estar lutando contra o coração de Deus naquele momento. O oposto também é verdade. Muitos querem apenas sentar e cantar ou dar risadas enquanto Deus deseja construir nosso entendimento através de sua palavra. Minha filosofia é a seguinte: quando Deus estiver servindo vinho, beba. Quando Ele estiver servindo pão, coma. Os poderosos estão se escondendo. Deus fala através de seu anjo e chama Gideão de poderoso guerreiro. Ver Juízes capítulo 6, verso 12. Gideão responde: Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam? Juízes 6:13. Isso me parece engraçado. Um anjo acaba de falar com ele enquanto ele está escondido num tanque de prensar uvas e, quase sem hesitar, ele prontamente tem uma resposta para o anjo. Não deveríamos ficar surpresos em saber no que Gideão estava pensando quando o anjo apareceu? Suas armas estavam carregadas. Se há um versículo na Bíblia que parece descrever o coração das pessoas que muitas vezes perdem o que Deus está fazendo, é esse, cuja ideia é esta: se Deus está conosco, porque todas estas coisas ruins aconteceram? E onde estão os milagres sobre os quais sempre ouvimos? Até onde muitos parecem não perceber que Ele não causa as coisas ruins, mas ao contrário, nos equipa com autoridade, poder e missão para lidarmos com o diabo e seus feitos. Depende de nós aprender como usar as ferramentas que Deus nos dá. Se não aprendemos, o diabo continua a roubar. Para o crédito de Gideão, ele obedece à palavra do Senhor e lhe oferece sacrifício. Mais uma vez, uma história precisa ser abreviada por causa do espaço. Mas o ponto principal dela é que Gideão tinha medo no início. Ele teve medo no meio da história. Tenho certeza de que quando Deus reduziu seu exército de 32.000 para 300, aquilo não ajudou. Finalmente, Deus dá a confirmação de que está com ele e entrega sua missão a Gideão. E só para caber na maneira própria de Deus de fazer as coisas, ele disse a Gideão o que fazer se tivesse medo. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-los nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então, ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Juízes 7, do verso 9 ao 11. Note que o Senhor disse: se você está com medo, desça ao acampamento dos midianitas. A frase seguinte diz que ele foi ao acampamento. Novamente, isso nos diz que ele ainda estava lidando com o medo. Além disso, o acampamento do inimigo é um lugar estranho para onde ir a fim de buscar encorajamento. Moisés certa vez enviou 12 espias para observarem a terra prometida, que também era a cidade do inimigo. 10 espias trouxeram um relatório ruim por causa de seu medo e fizeram com que a nação de Israel também tivesse medo. Ver Números, capítulo 13, do verso 25 ao 33.
Aqueles 10 espias apenas se juntaram e alimentaram o medo um dos outros. Às vezes, o melhor lugar onde buscar encorajamento é o acampamento do inimigo. É onde os 2 espias ficaram encorajados e se reuniram e se recusaram a permitir que os 10 medrosos os alimentassem com medo. E agora é para onde Deus envia Gideão, o medroso. Parece até humor divino. Se você está com medo, vá até aquele de quem você tem medo. Quando obedeceu, Gideão ouviu que um deles havia tido um sonho que foi interpretado como sendo sobre serem derrotados por Gideão. Ver Juízes, capítulo 7, do verso 13 ao 14. Isso, com certeza, o encorajou. A metáfora suprema. A história continua a relatar que Gideão e seus homens fizeram exatamente aquilo. Eles derrotaram os midianitas e restauraram Israel em um lugar de força e sem o abuso das nações vizinhas. É uma história maravilhosa, mas no meio desse milagre encontramos um versículo pouco comum. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Juízes 6, verso 34. Isso seria bom o bastante como está. Porém, isso nos diz muito mais. A palavra revestiu apresenta aqui o sentido de colocar sobre vestir, ser vestido. Nas notas de rodapé da minha Bíblia de estudo, em hebraico, isso literalmente significa: o Espírito do Senhor vestiu-se com Gideão. Esplêndido, Deus vestido com Gideão. Não consigo imaginar nenhuma metáfora da vida cheia do Espírito que descrevesse mais precisamente meu coração do que essa. Deus vestiu Gideão com uma luva. Aqui está a descrição do que acontece. A presença de Deus é hospedada por uma pessoa tão significativamente que ele de fato vive atrás dela. Não cancela quem ela é, mas a captura a plenitude imerso na influência divina. É como se sua personalidade, seus dons e seu comportamento se expressassem através de Deus vivendo nela. Mais importante, a outro momento cheio da graça, Gideão havia recebido o favor que trouxe a capacitadora presença de Deus em sua vida para capacitá-lo a fazer o que era impossível que fizesse. Para alguns, isso implicaria que é totalmente Jesus e nada de nós. Eu não acredito que seja assim. Não há dúvidas que ele é o fator determinante em qualquer situação importante. Mas, às vezes, temos uma visão prejudicial de nossas vidas e de nossa posição em seu plano. Já ouvi muitos orarem: nada de mim, tudo de ti. É uma oração nobre. Estou certa que resulta do desejo de não deixar que nosso egoísmo exerça alguma influência no resultado das coisas. Mas nossa justiça não deveria ter um efeito no resultado das coisas que ele nos tornou justo? Deus não possuía nenhum de nós antes de sermos criados. Ele não gostava disso, por isso nos criou. Não é como se nós não importássemos e somente Jesus importasse. Muitos tomam a oração de João Batista como modelo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. Na verdade, essa não é uma oração legítima para nós. João estava fechando uma época como o maior profeta do Antigo Testamento. Ele estava passando o bastão para Jesus, que iniciaria a existência do reino de Deus na terra. O foco estava mudando de João e a lei para Jesus e o reino. João tinha que diminuir. Jesus tinha que crescer. Mas quando Jesus deixou a terra, ele não disse que deveríamos diminuir. Ao contrário, ele passou aquele mesmo bastão para nós com seu nome, poder e autoridade e nos comissionou a continuar o que ele havia começado. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. João 20:21. O necessário não é menos de nós e mais dele. É necessário que todos de nós sejamos cobertos e preenchidos por tudo dele.
Não há dúvida de que Jesus é a resposta, mas ele não fará isso sem nós. Ele tem sido o seu plano desde o início. Então, precisamos pensar consistentemente com as maneiras dele, orar de acordo com as suas promessas e viver de acordo com a sua provisão e ser vestidos como uma luva. Selá. Na verdade, as lições que colhemos da história de Saul não são sobre ele. Igualmente, a história de Gideão não é realmente sobre Gideão. Em cada caso, estamos olhando para o privilégio de hospedar o Espírito de Deus, o grande galardão, e de aprender com ele como ele move e age dentro e através das pessoas. Essa é uma missão a qual todos nós nascemos. E aqui concluímos o capítulo 4.